Okay. Boa noite, Daniela, boa noite, alunos da FECAF, coordenador Leonardo, eu sou a Giza Aquino, quero agradecer a oportunidade dessa parceria entre a FECAF e a Clínica Maia. Hoje nós vamos falar sobre autismo, né? Eu, Giza Aquino, psicóloga, psicanalista, mestranda em Ciências da Saúde pela de Psicoterapia, professora de Psicoterapia e Avaliação Psicológica do FECAF, então, sou especialista em saúde mental, na área de interesse as necessidades especiais do centro e ao autismo. Boa noite, Daniela, obrigada pela parceria conosco. Oi, Giza, boa noite, Rafael, muito boa noite a todos. Obrigada pela sua oportunidade, obrigada, FECAP, por a gente poder participar desse webinar e falar sobre um assunto tão importante, que é o autismo. Eu sou psicóloga aqui da Maia Jovens, a gente tem uma especialização que é trabalhada diretamente com o autismo. Eu sou formada em psicologia, trabalho com autistas e deficientes intelectuais, tenho especialização em autismo e também em neurociências. E a gente vai, ao longo desse encontro, responder para vocês sobre as perguntas e falar sobre as questões relacionadas ao autismo. Muito bom. Bom, é importante a gente lembrar, né, para os alunos da FECAF que estão acompanhando a live, que a live está sendo gravada, para quem não conseguir assistir agora, pode acompanhar depois, porque nós temos aqui uma atividade posterior à live, que é a atividade de horas complementares. Farão um relatório e encaminharão através do CLES para a disciplina, ok? Bom, eu estou muito feliz em poder participar com vocês desse webinar, falar sobre autismo, falar um pouco mais sobre o livro que eu organizei e escrevi um capítulo, né, que é o Autismo Fora da Caixa, um manual, um guia prático para a família, a importância de trazer esse tema, a importância de falarmos sobre inclusão, sobre compartilhar, né, algumas questões sobre o autismo, e trazer esse assunto para o palco das discussões, não deixá-lo só no cochilo, né, porque é um assunto muito relevante. Por muito tempo, os autistas passaram aí, não só eles em silêncio, como sendo, né, muitas vezes silenciados em suas vidas e tal, e é muito importante falar sobre isso, né, e vamos começar. Tá bom? Eu acho que o principal, né, diferenciação entre o autismo que eu gosto de citar é o autismo como a quarta estrutura, que é o que o Lacan fala, né? Então, para a gente, na psicanálise freudiana, existem 3 estruturas: o neurótico, o psicótico e o perverso, né? E o Lacan estrutura o autismo como uma quarta estrutura, já que ele não se identifica, né, com nenhuma dessas 3. Além disso, o autismo também, cada vez mais a gente percebe, né, Daniela, você pode depois comentar sobre isso, que as pessoas, os sujeitos autistas são muito diferentes também entre eles, né? Como acho que nos anos 80 e 90 ficou muito configurada a questão das estereotipias, né? As pessoas conseguem perceber isso como autismo ou a ausência da fala, e muitas vezes não percebem outras tantas diferenças, né, e que podem haver no autismo,
E é importante descobrir, né, a origem do autismo, como lidar, como orientar a família do autista. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Daniela. Então, acho que depois, o mais importante que a gente descobrir a origem do autismo é lidar com o que vem depois. A gente precisa trabalhar muito com o acolhimento e com a orientação que a gente vai dar não só para esse paciente, mas também com a família. Eu costumo muito conversar com os pais que quando a gente idealiza muito um filho e quando a gente recebe um diagnóstico de autismo, a primeira coisa que a gente vai ter que trabalhar é com o luto desse filho idealizado, para a gente entender que a gente tem uma criança autista que vai precisar de um acompanhamento precoce. E o nascimento de uma criança em qualquer família vai gerar muitas mudanças na rotina, na organização dessa família, desses pais. E quando essa criança começa a apresentar um desenvolvimento atípico, as dificuldades na interação social vai trazer para essa família uma angústia muito maior, que vai trazer um monte de dúvidas. E com o transtorno, com o diagnóstico de um transtorno no espectro autista, o sentimento de medo e de culpa que vem junto para essa família vai gerar um monte de obstáculos que vai precisar de um acolhimento muito grande. É uma nova realidade, na verdade, né? Que causa um medo, que é o medo do desconhecido, tanto para criança, para família, para os cuidadores, para qualquer pessoa que tenha cuidado e contato com essa criança. Nenhuma família está preparada, né, para receber. Eu não te entendi. Nenhuma família está preparada, né, para receber. Nenhuma família está preparada para receber um diagnóstico que é que pega todo mundo despreparado, não é tão complexo. E essa família vai ter que passar por adaptações para atender a necessidade dessa criança. E é natural que todas as relações dessa família sejam afetadas. E essas relações vão passar pelo emocional dessa família. E aí eles vão precisar procurar atendimento, vão precisar receber apoio. E aquele filho tem que procurar viver num ambiente que apresente menos estressores, que tenha uma estrutura, que tenha amor, afeto, compreensão e principalmente os estímulos das habilidades e as qualidades que aquela criança pode apresentar. A forma com que cada criança autista evolui é única. A gente tem um espectro, nenhum autista é igual ao outro. O tratamento de uma criança autista é diferente da outra. A gente vai ter que observar o grau de comprometimento dessa criança. E o engajamento dessa família vai ser o ponto-chave para o desenvolvimento dessa criança. É muito importante. O quanto da evolução dessa criança vai depender da contribuição dessa família, a reestruturação que essa família consegue fazer após esse diagnóstico vai estar diretamente ligado à evolução dessa criança no futuro. Eu acho que essa é a visão mais importante que a gente tem que ter no pós-diagnóstico. Diagnóstico, a gente pensar, né, nessa importância da estimulação e do acolhimento do luto dessa família, da orientação, né? Aí até emendo esse assunto, porque esse é o assunto que originou o livro, porque a gente tinha um grupo em São Roque que faz acolhimento quando os pais recebem o diagnóstico de autismo. Então, são pais que recebem pais de autistas para apoiarem e darem, assim, as primeiras orientações, os primeiros caminhos, um respiro, né, para mostrar que a vida segue, que as coisas são possíveis. E é muito importante essa troca para pais que já têm uma criança há algum tempo com esse diagnóstico, mostrar que é possível. Exatamente. E dentro disso a gente desenvolve, enquanto os pais acolhiam os pais, eu e um outro psicólogo fazíamos um acompanhamento terapêutico com os autistas, né, com os filhos,
para fazermos atividades de lazer, de passeio, né, para mostrar também isso, quer dizer, a socialização, o tipo de lazer, né, é de uma criança típica. O que a gente tem que fazer são adaptações, né, Daniela? Exatamente. Todas as adaptações são possíveis, cada um nas suas particularidades, né, e com muita... Quanto mais a família, eu percebo isso, lida de uma forma espontânea, né, e de fato enxerga, né, o sujeito real ali, né, a condição de desenvolvimento melhora. Né? Você concorda comigo? Plenamente. A partir do momento que a família para de enxergar aquela criança como uma criança autista e enxerga aquela criança como uma criança que tem, sim, um que a mais, que vai precisar sempre de um estímulo maior, mas que tem todas as possibilidades de desenvolvimento, como qualquer criança típica, a gente percebe que o tratamento flui. Sim, o olhar do outro é o fundamental, né, para crescer. E falando de acompanhamento terapêutico, né, Daniela, o que mais você acha interessante, assim, que a gente pontue nesse sentido? Eu acho que uma das coisas muito importantes também que você tocou no assunto é a questão da socialização. As famílias têm muito medo de deixar com que a criança autista participe de tudo que uma criança tem e deve participar. Como você comentou, os passeios, por exemplo. Muitas famílias não deixam as crianças participarem de passeios da escola. Ah, mas meu filho não pode ir no passeio no parque. Ela pode sim, com todos os cuidados que ela precisa ter, mas ela pode fazer qualquer passeio, porque ela precisa estar perto de outras crianças, porque é vendo o outro, é com o exemplo do outro, que ela vai ver o que ela pode, que ela vai entender o que é possível de ser feito. Ela tem que ser envolvida em todos os acontecimentos, afinal de contas, é o tratamento dela. Sim. Isso ajuda a desenvolver habilidades, né? Vocês trabalham com o método ABA na Clínica Maia? Sim, a gente trabalha, porque é comprovado, né, que a análise do comportamento aplicada é a melhor técnica. A gente acaba utilizando o ABA para que a criança tenha o espelhamento no outro, para que a criança consiga... A gente não diz perder os comportamentos inadequados, mas que eles acabem sendo substituídos por comportamentos mais funcionais, para que a criança entenda que aquele comportamento que a gente considera inadequado não é saudável, e ele acaba, pelo convívio com o outro, percebendo que o que o outro não faz, eu não devo fazer. Uhum. E aí a gente consegue, nesse momento, colocar comportamentos de atividades de vida diária, comportamentos que serão úteis para quando ele estiver em atividades individuais, ele consiga manter o mínimo de autonomia. Certo. Como uma atividade motora, de linguagem, integração social, capacidade de ampliação de atividade cognitiva, tudo isso a gente consegue trabalhar dentro do espectro autista. Todo autista tem essa condição. Uhum. E essa condição, por exemplo, se trabalhada, né, dentro das áreas diferentes, por exemplo, na psicologia com comportamento, né, na fonoaudiologia com a aquisição da linguagem, né, acompanhante, na terapia. Tem a musicoterapia, a gente trabalha também, a arte-terapia, na educação física, todos os profissionais que trabalham aqui na clínica fazem a sua contribuição no tratamento para a aquisição dessas habilidades.
né, a terapia ocupacional, na integração sensorial, que às vezes é o que desorganiza, né, Daniela, o sujeito em situações de barulho, de rodar, né, muitas vezes conhecimento, né, acham só que a criança não gosta, né, e na verdade é uma desorganização. Desorganização, sim. E a gente precisa entender e saber a origem para a gente conseguir trabalhar com isso e também trazer a família para cá, porque aqui na clínica a gente trabalha com regime de internação, mas enquanto a criança está aqui, a gente precisa que a família seja um parceiro. Porque se a família não é parceiro no tratamento, tudo que acontece aqui, quando a criança vai para casa, não dá continuidade, não tem a rotina. Autismo é previsibilidade e rotina. Se a gente não mantém isso no pós-internação, a gente perde muito do que a gente ganhou aqui na internação da criança. Costumo falar para os pais o seguinte, né, quando eu recebo pais de crianças autistas. Uma criança com desenvolvimento típico vai aprender com 10 repetições, 100 repetições. Um autista vai aprender com 1000 repetições, mas vai aprender. Exatamente. E a gente não pode cansar de fazer aquela repetição. E pode ser que na primeira ele não aprenda, na segunda, mas quando ele estiver fazendo pela 20ª vez aquela mesma habilidade, a gente pode dá-la como aprendida e passar para um outro nível. Tá, ok. E qual a idade dos autistas que vocês recebem normalmente, Daniela? A gente trabalha na clínica a partir dos 10 anos até os 17, de todas as patologias. Mas a faixa etária dos autistas tem entre 13 a 15 anos, a maioria do que a gente tem hoje na clínica. Essa questão da adolescência altera aí um pouco. O que a gente tem visto também é que na questão da adolescência vem a parte hormonal que vai além do autismo. A gente junta a puberdade ao autismo, e aí a desorganização fica um pouco maior. Porque a adolescência não é fácil para ninguém, né? Para ninguém. E aí, para um autista que tem uma questão de não conseguir explicar o que está sentindo, que muitas vezes é não verbal, que tem uma dificuldade de reconhecimento de emoções, a desorganização é muito maior. E a questão corporal, né, de se encontrar, de identidade. Exatamente. E aí as questões de explicar a questão da sexualidade, o que pode, o que não pode, aonde pode, com quem pode, para um adolescente típico, uma vez que a gente explica, ok, para o autista é aquele 1 milhão de vezes. Exatamente, como a gente falou mesmo, né? E quais as principais dúvidas, preconceitos, conceitos em relação ao autismo que você percebe? Assim? A maior questão que a gente vê aqui, que até as famílias trazem muito para a gente, é a questão das estereotipias, que incomoda muito porque é uma questão muito visual. Os tiques também acabam incomodando bastante. A questão de alguns apresentarem comorbidades, que é uma coisa que a gente não acabou não falando, mas o autismo é uma doença que quase nunca vem sozinha, né? Quais são as comorbidades mais comuns, né? A gente tem muito autismo junto com TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, junto com TOD, que é um transtorno opositor desafiador, e aí a gente precisa trabalhar em 2 frentes. São 2 patologias bem distintas. E aí a gente tem o dobro de trabalho. Tá. E o preconceito que você fala em relação aos tiques e às estereotipias é o que as pessoas vão pensar. Isso, porque daí o meu filho está comigo no restaurante e ele, para se autorregular, começa a fazer assim. E a gente sabe que ele está se autorregulando, porque tem alguma coisa incomodando aquela criança, aquele adolescente. Mas aí o restaurante inteiro vai olhar para o meu filho. O que eu faço nessa hora? Geralmente a família vai tirar aquela criança, porque está se sentindo constrangida.
Sim. Que não precisa disso, ele está só se autorregulando. Como alguém que pigarreia, né? O outro. Alguma coisa dentro daquele restaurante é um fator estressor para aquele adolescente, para aquela criança. E aquela estereotipia é uma autorregulação. Na verdade, é um sintoma positivo, né? Exatamente, mas é visto pelo lado negativo. A maioria das famílias que procuram a gente pedem, em primeiro momento, eu quero que meu filho pare com as estereotipias. Sim. Por isso que é importante, né, o trabalho do psicólogo para dar essa orientação para a família, né? O trabalho das outras áreas, né, da saúde que também fazem a diferença, como você falou, musicoterapeuta, a educação física, a terapia ocupacional, né, que serve muito para essa desorganização não acontecer, né, ou ir regulando o máximo que possa a praxia e a questão motora, a fono, para poder haver melhor comunicação, né? Porque eu imagino que essas estereotipias e desorganizações aconteçam em maior número nos autistas mais que são sem. Sim. Quanto mais difícil se comunicar. Sim. Porque é uma maneira de se comunicar. Exatamente. É uma maneira de se comunicar. Às vezes nós mesmos, né, quando estamos incomodados com alguma coisa, falamos mais alto, ou não falamos, né? Então, quando a gente tem uma situação de alguém que não tem linguagem, é sempre mais complexo, né? Porque eu fico imaginando como é para a família ter alguém que não fala de si, né? E como é para o próprio sujeito não conseguir falar de si. Sim, sim, é verdade. Giza, a gente acabou de receber uma pergunta do João Marcelo, ele voltou no exemplo que eu dei do restaurante, perguntando como que os psicólogos podem aconselhar os pais nessa situação do restaurante, das estereotipias. A criança está lá se autorregulando, qual que seria a melhor conduta dos pais? Primeiro entender que aquilo é um sintoma positivo, é uma forma de comunicação, né? E não, eu imagino que seja não interromper, né? O que a gente orienta o seu filho está com algum fator estressor que ele não consegue dizer naquele momento e que ele está usando dessa estereotipia para se autorregular. Muito provavelmente, se ele não conseguir se autorregular ali, pode vir um surto depois. Então, ele precisa daquele movimento. O que está incomodando? É o movimento do seu filho ou são as pessoas que estão olhando para o seu filho? É a primeira pergunta que os pais têm que responder. E por que o olhar do outro incomoda, né? Porque se o olhar do outro te incomoda, eles estão olhando para o meu filho porque ele é autista, eles estão olhando para o meu filho com olhar de desaprovação. O quanto isso te incomoda? Te incomoda a ponto de você levantar do restaurante e ir embora? Ou te incomoda a ponto de você falar, não me incomoda nada porque meu filho precisa disso e a gente vai continuar nesse restaurante? É aí que entra tudo que a gente estava falando antes, do acolhimento, da orientação daquela família, dela se sentir segura sobre o tratamento que ela está tendo com aquele filho, porque pode ser que daqui a pouco ele não tenha mais a necessidade daquelas estereotipias. São fases. Isso, é interessante. E outra coisa, né, que até me perguntaram bom, e como a gente faz no tratamento quando é a psicanálise, né? Justamente, um fator importante é esse, né, é poder explicar para os pais aquilo que você falou bem no começo da nossa conversa. Qual é o desejo em relação a esse filho, né? Conseguir fazer o luto do filho ideal para surgir aí o filho real e desejar o melhor filho autista que você pode ter, né? E aí, esses olhares de reprovação no restaurante, esses olhares
né, de fora, invadirão menos os pais, serão menos julgados, né? O preconceito, a partir do momento que a gente como pai e mãe, leva o autista para passear, para se divertir, também diminui, porque a gente começa a incluir a pessoa, né? Tudo aquilo que é desconhecido gera preconceito. Então, essas questões são muito trabalhadas na clínica, né, psicanalítica, porque vai essa do desejo, do reconhecimento, de dar sentido. A questão do luto que a gente comentou, eu costumo falar isso com todos os pais, independente de ser um filho autista ou não. Qualquer mãe, durante a gestação, idealiza um filho. E o filho que nasce nunca é o filho idealizado. Concordo com você, Daniela. A gente, em qualquer gestação, seja de um filho típico ou atípico, tem que passar por um luto para entender que aquele filho que está no nosso colo não é o filho idealizado. Exatamente. Até nós mesmos já não fomos um dia um filho Nós não fomos um filho idealizado. Mas nossos pais tiveram que lidar com isso também. E a partir do momento que o preconceito não está na família, o preconceito do outro não te atinge. Exatamente. Dar informações cada vez mais às famílias, né? Eu vejo que há 20 anos, quando você estava na faculdade, era muito mais difícil falar sobre autismo, você deve ter essa percepção também. Quando eu me formei, não falava-se sobre autismo na faculdade, eu fui fazer cursos depois. Eu não aprendi nada na faculdade sobre autismo. E eu mesma, quando escolhi trabalhar, né, eu vi porque eu tinha uma cadeira que era orientação ao deficiente mental e aos pais. E nessa cadeira eu fiz estágio com autistas. Mas o que acontecia é que, assim, era meio que, sabe, até dentro do próprio curso, algo que levava um certo preconceito. Mas por que você vai escolher essa disciplina? Você tem certeza que é isso que você quer fazer, né? Exatamente. Né? Então, acho que levar informação para as famílias, trazer o tema a ser discutido, né? Considerar a pergunta que a Valéria Marques mandou, né? Quando uma criança com espectro autista tem uma socialização com outra criança de desenvolvimento típico, age com certa violência, como nós devemos agir? Como com qualquer outra criança. Porque quando a gente está numa escola, numa sala de aula só de crianças típicas, não acontece a mesma coisa? As crianças não passam pela fase do tapa, pela fase da mordida, e elas não são encaradas como fases do desenvolvimento? É a mesma coisa, né? Age da mesma forma, educa, tira de cena, explica, depois pede desculpa. Porque se a gente parte do princípio que por ela ser autista, ela tem que ter uma educação diferente, a gente está sendo preconceituoso. Sim. Tanto para um lado quanto para o outro, né? Sim. Não vai deixar bater porque é autista, e a gente também não vai trancar porque é autista. Não, a gente não tem que passar a mão na cabeça. Ele bateu porque ele é autista, então a gente não vai fazer nada, mas também a gente não vai tirá-lo porque ele é autista, então não pode ficar com os outros. Nem um extremo nem outro, ele vai ser tratado como uma criança típica. E você considera, Daniela, você recebe situações ainda nas quais pessoas com autismo sofrem esse tipo de preconceito? Sim, muito. A gente recebe famílias que chegam a um ponto de desespero total, que não encontram uma escola. A gente sofre muito ainda na relação do ambiente escolar. Foi até uma das perguntas que chegou agora.
As escolas, a gente tem uma lei que regulamenta a presença de um AT, que é um acompanhante terapêutico, para crianças com laudo de autismo. E isso é uma das coisas mais impossíveis de se conseguir hoje em dia. As famílias precisam de lutas na justiça para conseguir isso. As escolas dificultam ao máximo enquanto podem. As crianças têm um prejuízo absurdo no desenvolvimento escolar por conta disso, porque não conseguem se concentrar, não conseguem ficar na sala que o ambiente é barulhento, que não conseguem fazer 5 horas de aulas seguidas, e aí fica muito difícil fazer isso sozinho, sem ter um AT. Claro, se ele é um autista que tem um alto desempenho, como a gente tem as classificações, né? Se é um autista leve, que consegue ter uma funcionalidade, sim, ele vai conseguir, mas e se ele tem um grau severo de autismo? Ele tem direito à educação? Tem, como qualquer criança. E ele tem, por lei, direito ao AT, que vai facilitar esse trabalho dele na escola. Uhum. Porque depois, se você quiser, até pode complementar falando um pouquinho dos níveis, que acho que vai ser interessante, né? Mas a gente sabe também, né, que, assim, o autista sem linguagem ou de alta dificuldade, né, nas relações, então ele precisa de mediação e precisa de um ego auxiliar que o ajude a se organizar, né? Que é o papel do AT. E quais são os níveis? A gente classifica o autismo pelo nível de dependência. Tá? A gente não considera o autismo leve a pessoa que tem mais autonomia, que ela consegue ter uma vida, o que a gente diz, o de alto desempenho, né? Ele consegue ter uma vida sem precisar de muita auxílio. O autismo moderado é aquele indivíduo que precisa de um nível médio. Para algumas atividades, ele vai precisar de um ego auxiliar, de um acompanhante. Em outras tarefas, não. Ele consegue, por exemplo, se alimentar sozinho, mas não consegue ir ao supermercado sozinho. E o severo, o nível severo, seria uma pessoa que precisa de um acompanhante terapêutico para absolutamente todas as atividades de vida diária, que seria praticamente uma pessoa que não consegue, seria um incapaz. Tá. E como que fica, né, acho para não passar, como fica o cuidador numa situação dessa, nesse nível de incapacidade? Ele teria que ser, a gente tem uma diferença entre o cuidador e o acompanhante terapêutico, né? O cuidador é a pessoa que realmente alimenta, troca de roupa, higieniza. É nesse sentido que a gente classifica o cuidador. Isso, é nesse sentido que eu tô falando. Como fica a saúde mental dessa pessoa? Você diz a saúde mental, tá. Essa pessoa seria incluída no acolhimento e na orientação da família. Quando a gente considera a família e os cuidadores. Tá. Porque trabalhar com autismo 24 horas não é fácil. Estar disponível para uma pessoa que precisa de um apoio para absolutamente tudo requer da pessoa um preparo emocional muito grande. Então, ela vai precisar estar estruturada e estar preparada para toda essa demanda e ser sugada por essa pessoa o tempo todo. Então, é necessário esse acolhimento, né? E você ia falar do acompanhante terapêutico, eu acho importante também dar essa diferença. O acompanhante terapêutico é esse que vai na escola, que vai ser a pessoa que vai preparar as tarefas para que ele faça na escola, que vai ser a pessoa que vai acompanhá-lo para ir a um banco, que vai acompanhá-lo ao supermercado,
que vai acompanhá-lo para essas tarefas mais de vida diária que exigem um preparo emocional mais complexo, que não são tão básicas quanto o cuidador. Certo, mas uma atividade de propensão à autonomia, mesmo que seja com esse auxiliar. E assim, num primeiro momento, a gente indica que o AT tome a frente dessas atividades, mas aos poucos vá dando autonomia para que a pessoa tenha a possibilidade de mostrar, porque é muito fácil a gente ter um AT que vá lá e faça tudo pelo autista. Ele nunca vai aprender, ele nunca vai precisar fazer nada. Então, no primeiro momento, ele vai e faz pelo autista. Depois, ele vai e faz junto. E numa outra fase, ele vai ser a sombra. O autista faz e ele fica atrás para dar um suporte quando for necessário. E existe... A gente vai fazendo um desmame desse acompanhante terapêutico. Interessante. E existe um curso para esse acompanhante terapêutico? Agora existem. Antes não existia. Agora existem alguns cursos de acompanhante terapêutico, sim. Ah, que legal, porque é importante mesmo, né, essa formação diferenciada. Na clínica da psicose também a gente utiliza muito, né, acompanhantes terapêuticos, muitas vezes até por outros motivos, não da diária, mas suporte mesmo, né, emocional, suporte em crises e tudo. E isso também é um jeito da família poder compreender, né, uma evolução, não é? E às vezes a família também não tem condições e nem é recomendado que a família faça esse papel de AT. Porque mistura a emoção e não é recomendado. É melhor que seja uma pessoa isenta para fazer esse papel. E o diagnóstico em meninas parece ser mais difícil porque a agressividade parece ser maior quando em meninas. Você considera isso tem a ver com aspectos hormonais? O áudio cortou, eu não consegui ouvir a tua pergunta inteira. Não, vou repetir. Tá. Fernanda Josias perguntando, boa noite, por que o diagnóstico em meninas parece ser mais difícil e por que a agressividade parece ser maior? Isso está ligado a questões hormonais? Obrigada por compartilharem o conhecimento. Então, a questão do diagnóstico é bem complexa, não existe ainda uma causa, o diagnóstico do autismo é muito mais clínico do que de exames, a gente vê é mais por comportamento, e a gente não consegue dizer, existem pesquisas, mas a gente não consegue dizer que é genético, a gente não consegue dizer que é ambiental, não existe ninguém bateu o martelo ainda, e por algum motivo que não se sabe ainda, é mais comum em meninos, a incidência é muito maior em meninos do que em meninas. Pesquisas são feitas a respeito disso, mas essa resposta é a resposta de $1 milhão. Não sabemos ainda o porquê. Realmente, a quantidade de autistas meninos é infinitamente maior. A proporção é de 1 para 6. A cada menina autista, a gente tem 6 meninos autistas. E essa questão na adolescência, elas se tornaram tanto mais agressivas, verídica ou é uma... A questão da adolescência, tanto a menina quanto o menino autista se tornar mais agressivo, acho que tem mais a ver com o que a gente falou da questão hormonal. Tá. Não está tão ligada ao autismo. Pode estar ligada a um medicamento desajustado, pode estar ligado a outros componentes de outras comorbidades, mas a agressividade por si só, não. E quais são os medicamentos utilizados hoje, assim, para tratamento do autismo?
Não existe medicamentos específicos para autismo, infelizmente. Os médicos acabam usando uma conjugação de medicamentos em cima dos sintomas. Certo. Então, se um autista tem um comportamento sexualizado, um comportamento agressivo, ele vai usar uma medicação. Se ele tem uma comorbidade com TDAH, ele vai usar a medicação para TDAH. Se ele tem comportamento sexualizado, agressividade e TOD, vai procurar a conjugação daquela medicação. Certo. E aí, por tentativa de ajuste, até tentar encontrar o que consiga fazer com que aquele comportamento fique o mais próximo do ideal. E nem todo autista é medicado, né? Nem todo autista precisa de medicamento, nem todo autista vai tomar medicamento para sempre. Alguns chegam aqui em surto e precisam sim de medicação para equilibrar. E aos poucos essa medicação vai ser retirada e a gente consegue, através do manejo comportamental, reestruturação. Outros precisam por conta das outras comorbidades. Se a gente tem um déficit de atenção e hiperatividade, ele vai ter que tomar medicação para isso o tempo todo. Uhum. Mas não. E alguém que tem hiperatividade e não é autista, né? Exatamente. E aí pode ser que por conta do TDAH, ele tenha uma descompensação no autismo, e aí tem que tomar outras medicações. E aí acaba sendo um quebra-cabeça para os psiquiatras, né? Verdade. E é interessante porque alguns pacientes com TDAH, né, eles não são autistas, mas eles fazem alguns sintomas próximos do autismo, né, em determinadas situações. Ou com o barulho, que é comum o desorganizamento, né, o hiperativo. Sabe, se a gente comparar para pensar, em algum momento da nossa vida, a gente teve algum comportamento autista. Às vezes eu brinco até com as meninas, falo, agora eu estou no meu momento autista. Porque tem horas que um barulho me incomoda demais. E eu preciso parar e ficar quieta no canto. Para pensar no seu dia a dia, se não tem alguma coisa dentro dos sintomas do autismo que você não se encaixa. Sim. Porque a gente tem, né? A gente busca uma autorregulação de alguma maneira. Exatamente. Né? Isso que eu acho interessante, porque hoje também a gente sofre dessa informação enviesada, né? Então, às vezes, as pessoas, essa pessoa não fala, é autista, a criança não falou até os 2. Não, pode ser tanta coisa, pode ser inclusive autismo, mas vamos verificar, né? Porque às vezes a pessoa chega com um diagnóstico de rede social, de programa de TV, Google, né? O diagnóstico de Google é o mais fácil de ter. Isso, de vizinho, né? De parente, e nunca, e já está também, né, dentro daquilo que a gente comentou sobre o desejo e sobre o fantasma, né, construindo o fantasma de autismo sobre uma criança que pode ser surda, que pode estar sofrendo agressões, pode estar sendo abusado, né? Então, a questão do diagnóstico, o que a gente tem visto é que cada vez mais precocemente a gente consegue o diagnóstico do autismo. O que antes acontecia com 5, 6 anos, hoje com 2 anos e meio, 3 anos, já se tem diagnóstico de autismo. E aí as mães ficam, mas será que meu filho é autista mesmo? Será que eu preciso começar com as intervenções agora? Será que tem que começar com psicomotricista, com psicólogo, com neuro? Será? E começam um monte de perguntas. E aí o que eu respondo é o seguinte: todas essas intervenções vão agregar ou vão atrapalhar seu filho? Se lá na frente o psiquiatra ou o neuro chegar para sua filha e falar, não, realmente não era autismo, era um problema de surdez. Quais foram os prejuízos que seu filho teve participando de terapia ocupacional, de psicomotricidade, de fono? Nenhum. Ele só recebeu estímulos. Então, quanto antes a gente começar a estimular essa criança, estando ou não dentro do espectro,
é melhor para ele. Se lá na frente o diagnóstico não for fechado, ok, você pode parar, não teve prejuízo nenhum. Se realmente fechar o diagnóstico, você já começou com a intervenção precoce, que é a melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho. Exato. Acho que a questão não é pensar em compromisso com a doença, né, ou com a síndrome, ou com o espectro, em qualquer uma das questões do desenvolvimento, não só do espectro autista, a gente tem que pensar nas condições de facilidade, não nas dificuldades, né, porque as dificuldades a gente já tem. Para incentivar e criar, né, possibilidades para o desenvolvimento. Como você falou, ou a gente faz e vê resultado, ou não faz e fica no si, né? E esse condicional si, ele é muito duro, né? Porque pode ser cruel, né? Exatamente, pode dar em nada, né, no vazio, que é assim, né? O lugar que mais ocupava o autista há 20, há 30 anos atrás, né? E a incidência, eu imagino, menor, é que a gente sabia menos dos casos, né? Muitas pessoas hoje estão tendo diagnóstico de autismo tardio, sim, adulta, né? Pessoas da minha idade, pessoas mais velhas, porque como não falava, né? Como não se falava sobre, a pessoa só era estranha, só era diferente, né? Só sempre teve dificuldade na escola, não deu certo, se tornou aquele errante da família, e agora, na vida adulta, é que vem o diagnóstico de autismo, né? a gente tem muitos pais que quando fecham o diagnóstico do filho, fecham o diagnóstico do pai junto. Que interessante. Porque ele se enxerga naquele filho. E aí, quando ele começa a conversar com o médico, fala, mas eu sou igual, mas eu também fazia isso quando eu era pequeno, mas minha mãe me contava que eu também era assim. Só que realmente, há 40, 50 anos, não se falava em autismo. Não se tinham as informações que a gente tem agora. As mães, as nossas mães, as avós, não procuravam esse tipo de médico, não se tinha esse tipo de informação. E aí se fecha diagnóstico de pai hoje em dia. Olha, muito, muito interessante, porque isso é a prova viva de que nós vivemos, né, muito tempo reclusos. Acho que nesse sentido as redes sociais foram positivas, porque cada vez mais, além de divulgar mais diagnósticos, as pessoas se acolhem, se apoiam, né, acham seus iguais, né? E eu mesma, por conta do livro, conheci o William Kimura, que é um rapaz que tem um canal no YouTube com muitos seguidores, e ele fala do próprio autismo. Ele é mestre em tecnologia, né? E ele conta de como foi a vida dele até o diagnóstico, que foi já também tardio, acho que com 10 anos, né? E que os médicos diziam para ele tem 25, 26 anos, os médicos diziam assim, não, seu filho vai, né, cada um tem seu tempo. E essa virada de chave para ele, porque o diagnóstico, antes muito se falava, né, o diagnóstico é preconceituoso, não lembra disso, Daniela? Né? O diagnóstico rotula. E eu vejo hoje, não só a questão do autismo, mas em outras questões da saúde mental, o diagnóstico organiza o sujeito. Organiza, porque ele responde um monte de perguntas. Cai um monte de fichas, né, para a pessoa. Exatamente. Ela tem que ressignificar um monte de coisas. E aí muita coisa faz sentido na vida dela. Exatamente. Imagina um pai receber um diagnóstico de autismo na vida adulta e o peso, né, que a pessoa tira de um monte de situações que ela viveu. Culpado e que não era.
E existem algumas famílias também que é comum mais de um filho com autismo, né? Existe uma questão que daí a gente leva a acreditar numa questão genética, porque uma família que tem o primeiro filho autista, a chance do segundo filho ser autista é quase de 50%. Nossa, que interessante. Eu conheço uma família em São Roque mesmo, que é a família que iniciou a Mais São Roque, que é esse grupo que recebe os pais, e os 3 filhos são autistas. E são 3 meninos? Não, tem uma menina. Menina. Uma menina, são 2 meninos. A menina, inclusive, é a mais velha. É a mais velha. Então, eu vi também outro dia, uma pesquisa John Hopkins dizendo que a área do cérebro atingida na esquizofrenia, na bipolaridade, é a mesma do autismo, né? E eu estou te falando isso porque na bipolaridade, muitas vezes, quando eu trabalho com um paciente bipolar, eu trabalho com algumas coisas muito parecidas do autismo. O paciente se desregula muito fácil. Sim, porque passa da mania à depressão. Exatamente. Então, não pode sair da rotina, não pode passar um estresse. Então, tem algumas coisas muito similares. A gente recebeu uma pergunta aqui da Lila Mello. Ela quer saber qual que é a diferença entre autismo e Asperger. Tá. Pode falar, Daniela, depois eu falo se eu complemento alguma coisa. Hoje não existe mais essa diferença, né? Agora que depois do DSM-5, o transtorno do espectro autista engloba todas essas patologias. O Asperger está dentro do autismo, não existe mais a classificação de Asperger. O Asperger é o que hoje seria o autismo leve, né? Leve, isso. É o de alto rendimento, né? Conhecido das pessoas, né? Por causa do personagem do Big Bang Theory, do Sheldon, né? E do outro também da série... Me fugiu o nome. Isso. O Sam, né? Que as pessoas conhecem bastante, porque para a mídia foram os autistas que mais apareceram, né? E foi lá 20 anos atrás era usado Asperger, mas depois do DSM-5, como falou a Daniela, não existe mais essa. Tem uma pergunta aqui, a maioria das crianças de espectro autista aprendem por repetição? Todas as crianças aprendem. Todas as crianças. Qualquer criança aprende por repetição. E o autista vai aprender por muito mais repetição do que as outras crianças. Exato. Nós somos o exemplo dos nossos filhos. Tudo que nós fazemos, os nossos filhos vão repetir. Eles são uma esponja. Qualquer criança é uma esponja. O autista vai ser uma esponja que vai demorar um pouco mais para absorver, mas ele absorve do mesmo jeito. E às vezes a própria ecolalia é um jeito de absorção. Isso. A ecolalia, vamos explicar para quem não está acostumado com esse termo, é a repetição de uma frase, de uma palavra ou de um final de uma palavra. E ela serve também para esse aprendizado. Muitos autistas só se usam, né, só se comunicam através da ecolalia. Sim. E é interessante, né, porque se a gente for pensar, o que a gente faz na análise, na terapia, também é se ouvir, né, porque ouvir na sua narrativa é diferente de ouvir o pensamento. Sim. Porque quando a gente fala, a gente ressignifica um monte de coisa. Exatamente. Então, nas questões cognitivas, não só no autismo, mas no síndrome de Down, na paralisia cerebral, outras, né, na dislexia, a repetição com a ecolalia, ela ajuda na absorção, né, daquela palavra, do comportamento novo, ou de uma regra nova que você ensinou.
É a mesma coisa na alfabetização, a criança não aprende de tanto escrever, de tanto ler, o mesmo, é um sistema similar de funcionamento, né? Exatamente. A gente recebeu um comentário da Renata Machado. Boa noite, sou aluna de radiologia da FECAP, sou mãe do Luquinha, de 25 anos, autista com paralisia cerebral. E ser mãe do Lucas é um aprendizado todos os dias. Agradeço muito pela palestra. Obrigada, Renata. Que muito bom dividir também conosco essa experiência, né? Verdade, não deve ser fácil. Um autismo com paralisia cerebral deve ser um desafio. Exatamente. E o quanto isso também faz com que a gente aprenda a lidar com os nossos direitos, né, com os nossos deveres, com a nossa posição como sujeito na sociedade, como a gente precisa construir aí um mundo melhor, né, mais empático com as diferenças, que eu acho que, de uma forma geral, todas as questões que a gente vive hoje de minorias, né, se fossem tratadas com a palavra respeito, estariam sanadas. É verdade. Agora a gente vai nos últimos minutos para a última pergunta. A Beatriz está perguntando quais são os melhores métodos didáticos para trabalhar com a alfabetização de um autista, pois falam que muitos deles não conseguem ser alfabetizados. Você concorda com isso, Giza, que eles não conseguem ser alfabetizados? Olha, não, porque assim, já vi autistas de todo jeito. Também. Assistindo TV, né? Que lê em inglês e não lê em português, sem ninguém ter ensinado. Exatamente. Alguns, se tem uma comorbidade, como você falou no início, né, Daniela, de transtorno de atenção, hiperatividade, vai ter mais dificuldade, né, se tem uma paralisia cerebral, uma maior dificuldade. Tem autistas que se alfabetizam com um método comum na escola, sem terem linguagem. Exatamente. Né? Não falam e se alfabetizam. Então, assim, não concordo, porque, na verdade, nesse ponto dos conhecimentos e da construção do saber, né, dentro do espectro autista, nós temos uma vastidão enorme de possibilidades. Eu acho que vai depender de cada criança, vai depender do grau de comprometimento e vai depender de como aquela escola está empenhada em fazer realmente com que ele aprenda. Isso. E achar a escola certa, né? Que eu brinco que é a mesma coisa para criança de desenvolvimento típico. Às vezes você pode colocar a criança no Bandeirantes e para a criança é melhor o objetivo. Exatamente. Né? E vice-versa. O mesmo desafio que as mães de filhos típicos têm em escolher a escola certa vai acontecer com qualquer outra criança fora. A boa é aquela na qual a criança se adapta. A escola ideal não existe. Existe a escola no qual seu filho vai aprender. E, é claro, muitas vezes a gente precisa de um acompanhamento fora, né? Além do AT que você falou, de um reforço escolar, né? De um reforço na alfabetização. Algumas crianças se alfabetizam mais cedo, outras mais tarde. Mas eles se alfabetizam, sim, em sua maioria. Giza, nosso tempo acabou. Nossa! Parecia que era uma eternidade, os 2 minutos. Eu vou agradecer todos vocês que participaram, agradecer muito você, Giza, pelo tempo, agradecer o Rafael, a FECAF, por todos que participaram. Espero que todos tenham gostado e que a gente tenha mais oportunidades de conversar sobre esse tema e tantos outros que são muito importantes. Muito obrigada, Daniela, por disponibilizar o tempo, que eu sei que é curto, a toda a Clínica Maia por proporcionar essa parceria, ao Rafael,
ao Leonardo, coordenador do curso de Psicologia, e a todos os alunos da FECAF, por essa troca tão rica e de possibilidades mil, né? Espero que a gente se encontre novamente em breve e possamos seguir aí colhendo frutos dessa parceria. Com certeza. Obrigada, Gisa. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Um beijo. Boa noite.